Fala galera, professor Carlos Clay para mais uma aula de matemática. E agora, dando foco ao assunto raiz enésima de um número real. Vamos lá. Então, gente, eu preciso saber identificar os elementos que compõem a minha raiz. Então aqui eu tenho esse número A, eu chamo de radicando, e ele é um número real qualquer. Ele pertence ao conjunto dos números reais. E esse número n aqui é o índice do meu radical. Quando a gente se refere à raiz, a gente sempre lembra de raiz quadrada. Mas, na verdade, existe a possibilidade de eu calcular a raiz que eu queira, não só exatamente a raiz quadrada. Eu posso calcular a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta. Mas é porque a gente sempre associa, quando fala de raiz, a raiz quadrada. Então, no nono ano, a gente já estuda aqui esse índice, um índice natural qualquer. Por isso que eu digo aqui, raiz enésima, que ocupa uma posição do número n. É um número n qualquer e normalmente vocês podem ouvir falar a enésima posição. É uma posição que a gente não sabe exatamente qual é, mas é uma posição ocupada por um número. De igual modo, o meu índice aqui, eu posso ter qualquer número. Eu não sei exatamente que número é esse, mas eu posso estudar a qualquer raiz que eu queira. Por isso que eu digo aqui a raiz enésima de um número qualquer. Quando eu começo a estudar a raiz, gente, eu preciso observar algumas coisas aqui. Vamos lá, vamos considerar o seguinte. O meu n é par, ou seja, o índice de minha raiz é par. O que vai acontecer? A raiz de 81. Gente, quando não tem o índice, é 2, tá? Esse 2 eu não preciso colocar, mas é índice 2, ou seja, a raiz quadrada de 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Por que 9, gente? Porque a raiz é um número que eu multiplico por ele mesmo e retorno para o número que eu calculei esta raiz. Então, eu vou multiplicar 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Por isso eu digo que a raiz de 81 é 9. Mas se liguem aqui, gente. 9 vezes 9. Eu multipliquei 9 por ele mesmo 2 vezes. Eu multiplico a quantidade de vezes que tem aqui no índice de minha raiz. Aqui tinha 2, eu multipliquei 9 duas vezes, 81. Só que eu não posso estudar radiciação dissociado de potência. Então, por isso que é interessante, antes de estudar radiciação, dar uma olhada na aula de potência. Esse número 81, que vem da multiplicação de 9 vezes 9, horas, eu multipliquei 9 vezes 9. Então, eu repito 9 duas vezes. Eu posso escrever ele em forma de potência, 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado é 81. Então percebam que minha potência, eu pego o 9, que é a raiz, e elevo ao expoente 2. Por que expoente 2? Porque o índice aqui também é 2. Então olha só, qual é a raiz quarta de 16? É 2. Porque se eu pegar 2 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, aqui no índice 4, então tenho que multiplicar 4 vezes. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E se eu quiser escrever isso aqui em forma de potência, olha só, qual foi a raiz que eu encontrei? 2. Eu coloco 2 elevado a 4. Sempre eu vou elevar ao expoente que corresponde ao índice da raiz que eu calculei. Então, 2 à quarta é igual. E qual é a raiz sexta de 729? É 3. Porque se eu pegar 3 e multiplicar 6 vezes por ele mesmo, eu tenho 729. E eu posso representar assim, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu multipliquei 3 por ele mesmo 6 vezes. Então eu posso escrever como se repetem 6 vezes 3 elevado a 6. Então eu não preciso ficar olhando mais isso, quantas vezes eu repeti. Basta que eu represente, já que eu achei a raiz é 3, se eu quiser retornar para o número que eu calculei a raiz, basta pegar esse 3 e elevar ao expoente correspondente ao índice que foi calculado a raiz. Então 3 elevado a 6. Bom, gente, agora eu tenho aqui na observação 4, 5, 6, raízes de elementos negativos. Eu tenho aqui menos 4, menos 81, menos 1. Eu tenho esses valores negativos, mas eu tenho aqui nos índices 2, 4, 6, ou seja, eu estou estudando um caso em que n é par.
Vamos lembrar de potência? Quando nós estudamos potência, nós aprendemos o seguinte: eu pego essa base A, elevo a 2. O que é que eu faço? A vezes A é igual a A ao quadrado. Ele é positivo, tá? Porque A é positivo, resultado é positivo. Ah, mas se eu pegar um número negativo, menos A ao quadrado, menos A vezes menos A. Então, A vezes A dá A ao quadrado, e menos vezes menos dá mais. Então, não importa se é 2 aqui. Aqui poderia ser 2, poderia ser 4, poderia ser 6. Ou seja, se eu tenho base negativa, expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Isso me permite concluir que não importa o número que eu eleve a qualquer potência, que eu multiplique por ele mesmo n vezes, e esse n sendo par, eu vou ter sempre resultado positivo. Então significa dizer que não existe nenhum número aqui que eu multiplique por ele mesmo que vai dar resultado menos 4, menos 81, menos 1. E olha, quando você começa a estudar raiz, aí você aprende assim, olha, não existe raiz quadrada de número negativo. Já ouviram isso, né? Na verdade, não é raiz quadrada. Essa teoria não serve só para raiz quadrada, só para quando isso aqui for 2. É para qualquer índice par. Então não existe. Então nós vamos dizer o seguinte, para não escrever isso tudo, é muito comum a gente usar na matemática os símbolos. Então esse símbolo aqui, esse primeiro representa não existe. E aqui, esse Azinho assim, ele invertido, é para todo, significa para todo. Então não existe, essa expressão não existe para todo o universo dos números reais. Então ela não está definida no universo dos números reais, tá, gente? Então não é só a raiz quadrada, é qualquer índice aqui. Sendo par, eu não consigo determinar a raiz enésima de um elemento negativo aqui dentro desse radicando. Legal, né? Então isso me permite escrever essa definição. Para todo número A positivo, A maior que zero, então A está dentro do radicando, ele é um número positivo, e N um número natural par, ou seja, o índice é par, ele é diferente de zero, tá? Temos que a raiz enésima de A é também um número real B, ou seja, é um número B que quando eu elevo ao expoente que está aqui, ele me retorna o número A. Então essa é a definição de raiz enésima de um número. Então, portanto, sendo A negativo, ou seja, mas se lá dentro tiver um número negativo e N é um número natural, então nesse primeiro estudo aqui, estudando o primeiro caso, onde o índice é par, eu não tenho essa raiz enésima para números negativos. Olha só, atenção, atenção, atenção. A gente precisa entender. Quando eu digo que menos raiz de 9, veja que o menos está fora do radicando. Menos raiz de 9, eu não estou dizendo que é a raiz de menos 9. Isso é diferente, são expressões diferentes. Eu quero que vocês atentem para isso. Menos raiz de 9 é o oposto da raiz de 9. Ou seja, eu conservo o sinal e calculo a raiz de 9. Quem é a raiz de 9? É 3. É 3, a raiz de 9 é 3 positivo, mas esse menos aqui o torna negativo, então menos 3. E essa expressão, ela não está definida no conjunto dos números reais, então são diferentes, são expressões diferentes, mas que podem confundir. Aqui é a mesma coisa. A gente aprendeu em potência que quando eu tenho menos 5 entre parênteses, tudo isso aqui está ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, entre parênteses, é diferente dessa expressão aqui, menos 5 ao quadrado. Aqui a base é só o 5, o sinal não é base, porque não está entre parênteses. Então eu tenho o seguinte, que menos 5 ao quadrado, esse daqui entre parênteses, vai dar um resultado positivo, porque base negativo, expoente par. Então vai dar 25, a raiz de 25 é 5. Aqui, quando eu calcular, eu só levo o número ao quadrado. Eu vou ter 25 e o sinal continua. Então, essa expressão não se define no conjunto dos números reais. Vamos lá, gente. Então, vamos observar agora, atentar para um segundo caso. Quando n é ímpar, ou seja, quando o índice é ímpar. Quando o índice é ímpar, olha o que acontece. Olha que legal, gente. A raiz cúbica de 8, quanto é que é a raiz cúbica de 8? É 2. Aí vocês estão craques já. Por quê? 2
vezes 2 vezes 2 é 8. E aí eu posso escrever 2 ao cubo, que é meu índice aqui, que dá 8. Bom, qual é a raiz cúbica de menos 8? Existe? Ah, existe. Não existe a raiz para números negativos quando o expoente é par, mas quando é ímpar, acontece isso. Por quê? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu tenho menos 8. Eu tenho isso aqui, base negativa e expoente ímpar. Eu tenho o quê? Menos 8. Então, olha só. Eu tenho a raiz quinta de 3.125. Ela é 5. Por que 5? Porque se eu multiplicar 5 por ele mesmo 5 vezes, e aqui é 5 também, eu não coloquei. Eu já percebi 2 erros nesse slide, mas vamos lá. Aqui é o número 5, tá? Aqui é o número 5. Então, se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho 3.125. Então, eu posso afirmar que 5 elevado a 5 é igual a 3.125. Agora, qual é a raiz cúbica de menos 3.125? É menos 5. Porque se eu calcular menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, 5 vezes, eu tenho menos 3.125. Ou seja, eu tenho base negativa e expoente ímpar. E quando a gente estudou potenciação, a gente aprendeu base negativa com expoente ímpar, o resultado dá negativo. Então, isso me permite afirmar o seguinte: para todo número real A, o número que está aqui dentro do radicando, e N é um número natural ímpar, quando N for ímpar, quando o índice for ímpar, diferente de zero, temos que a raiz enésima de A é também o número B, tá o quê? B elevado a N dá A. Então, existe raiz enésima para números negativos quando o expoente ele é ímpar. Então vamos ver alguns exercícios para nós fixarmos o que nós vimos até aqui. Olha só, questão 1. Raiz cúbica de menos 125 menos raiz quarta de 1 mais raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Parece complicado, mas é simples. Nós vamos resolver parcela por parcela. Então olha só, raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Porque se eu pegar menos 5 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, que é o índice que está aqui, 3, eu vou voltar para 125 negativo. Então, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 dá menos 125. Menos, tá? Menos raiz quarta de 1. Não importa o índice, pode ser 1 milhão aqui no lugar desse 4. Se o que está aqui dentro é o número 1, eu vou ter como resposta sempre o número 1. Porque 1 multiplicado por ele mesmo, N vezes, vai dar sempre 1. Mais raiz quadrada de menos 3, olha só, a base aqui é o menos 3, porque está entre parênteses, então é tudo isso. E quando eu tenho base negativa expoente par, o que é que acontece? Eu tenho que o resultado é positivo. Então, menos 3 ao quadrado dá 9. E aí eu resolvo aqui agora. Fica menos 5 menos 1 mais raiz de 9 é 3. Então, mais 3. E isso vai me dar menos 6 mais 3 igual a 9. Questão 2. Raiz quinta de 2 ao cubo menos 3 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aqui também nós vamos fazer primeiro a primeira parcela, tá? E depois resolve a segunda parcela e finalizamos. Então a raiz quinta de 2 ao cubo é 8 e 3 ao quadrado é 9. Então 8 menos 9 dividido por 6 ao quadrado. Quanto é que 6 ao quadrado? 36 mais 8 ao quadrado, 64. Então fica a raiz de 36 mais 64. Isso vai me dar a raiz quinta de menos 1 dividido pela raiz de 100. Ora, eu tenho que a raiz de menos 1 é menos 1, tá? Porque ele é 1 e a raiz de 1, enésima de 1 vai ser sempre 1, mas como aqui é negativo e aqui é ímpar, então vai ficar menos 1. Menos 1 sobre raiz de 100, gente, ela é 10. Futuramente a gente vai ver como fatorar isso aqui e chegar na raiz, tá? 3. A raiz quadrada é de menos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, menos raiz cúbica de menos 5 ao quadrado, mais 17. Então perceba que esta base aqui é negativa, porém eu só elevo 5 ao quadrado, porque não tenho parênteses, ao contrário dessa aqui. Então vamos lá. Aqui vai dar 16, porque base negativa expoente par vai dar positiva aqui também. Então aqui vai dar 16 e aqui vai dar 9. Então 16 mais 9 menos
menos, tá? Daqui, raiz cúbica de 5 ao quadrado 25, só que o sinal eu conservo, fica menos 25 mais 17. Aí eu tenho 16 mais 9, me dá a raiz quadrada de 25, menos raiz cúbica de menos 25 mais 17, lembra gente, menos com mais dá menos e conserva o sinal do número maior. Então eu tenho menos 8, raiz cúbica de menos 8. Sequenciando, eu tenho raiz de 25 é 5, menos raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes vai me dar menos 8. Então eu coloco aqui entre parênteses para separar os sinais e resolvendo eu tenho 5 menos com menos dá mais, tá? Menos vezes menos dá mais, então eu tenho 7, porque 5 mais 2, 7. Eu tenho raiz cúbica de 0,008 mais raiz quarta de 1 menos raiz quadrada de 0,49. Olha só, não se assustem, aqui é simples. Esse número aqui é um número decimal. Provavelmente ele veio de uma divisão de 8. Por que número, gente? É fácil. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3. É como se eu tivesse pegado 8 e dividido por 1000. É como não? Eu fiz isso. Então, raiz cúbica de 8 dividido por 1000. O sinal eu conservo. Então fica menos aqui. Mais raiz quarta de 1, isso não importa, é 1 sempre. Tá? A gente já viu, eu já comentei sobre isso. 1 menos raiz de 0,49. 49 eu tenho um zero, então eu vou pegar 49 e dividir por 100. Eu disse que eu tinha um zero, mas na verdade é o seguinte, o que aconteceu foi que eu transformei esse 0,49 em 49. Então eu desloquei a vírgula duas casas. Então eu coloco a divisão por 100, que são 2 zeros, duas casas que eu pulei. Então 49 dividido por 100. Quando eu faço isso, eu tenho que a raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 1000 é 10. Porque 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes me dá 1000. E aqui é o sinal, eu conservo, tá? Porque eu tenho o índice ímpar. Eu vou continuar com o sinal. Mas raiz quarta de 1 a gente já tem aqui, que é 1, menos raiz de 49 é 7, raiz quadrada, porque 7 vezes 7 é 49, e a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 eu tenho 100, e resolvendo isso aqui, gente, agora nós vamos cair numa soma de fração, fração que tem denominadores diferentes, apesar desse aqui ser 10, e esse aqui ser 10, esse 1 aqui tem um denominador 1, que eu não coloco, mas tem denominador 1. Tá? A gente já viu isso em aulas anteriores, quando a gente incorreu em situações parecidas. Para resolver isso aqui, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Então eu coloquei todos com denominador 10. E aí eu tenho menos 2, mais 10, menos 7. E resolvendo aqui em cima, eu tenho 1. 1 sobre 10, porque menos 2 mais 10 menos 7 é como se eu tivesse 10 menos 9, porque menos 2 menos 7 dá menos 9. Então dá 1 sobre 10. E dividindo aqui, eu desloco a vírgula para a esquerda uma vez, eu formo o número 0,1. Olha só, gente, essa coisa de reduzir ao mesmo denominador, vocês já viram em séries anteriores. A soma de fração com denominadores diferentes, a gente reduz ao mesmo denominador, tá? Isso vocês já viram, mas mesmo assim eu vou abrir um adendo aqui para nós relembrarmos como nós podemos fazer isso. Recordando para nunca mais esquecer, tá bom? Imagine que eu tenho 3 barras de chocolate. Eu peguei essas barras e dividi da seguinte maneira. Aqui eu dividi em 2 partes, aqui eu dividi em 3 partes e aqui eu dividi em 4 partes. Só que da de cima eu dividi em 2 partes e peguei uma parte. A do meio eu dividi em 3 partes e peguei uma parte. E a de baixo eu dividi em 4 partes e eu peguei 2 partes. Vocês já estudaram fração e sabem que eu posso escrever da seguinte maneira. Essa de cima eu posso dizer que é 1/2, porque eu dividi em 2 partes, o denominador representa a quantidade de partes que foi dividido aquele todo, e o numerador, a parte de cima, representa quanto você pegou da parte que você dividiu. Então assim, aqui eu dividi em 3 partes e eu peguei uma parte, então eu tenho a fração 1/3. E na de baixo eu dividi em 4 partes e peguei 2 partes, então eu tenho 2 quartos. Visualizando a imagem, a gente pode observar que 2 quartos é a mesma fração correspondente a 1/2, tá? Mas isso não vai atrapalhar o nosso estudo aqui não. Vamos considerar que eu tenho 1/2, 1/3 e 2 quartos. Frações com denominadores diferentes. Agora sim, eu quero somar. Eu posso somar?
1 meio mais 1 terço mais 2 quartos? Evidentemente que não, gente. Por quê? Porque eu tenho denominadores diferentes. Essa parte aqui, esse pedaço do chocolate é diferente desse aqui. Eu não posso dizer eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. São partes diferentes. E isso não é possível. Eu não posso efetuar essa soma. Então eu digo que quando eu tenho denominadores diferentes, eu não posso efetuar a soma. Mas observe, eu tenho aqui o número 2 no denominador, o número 3 e o número 4. O que eu vou fazer? Preste atenção. Eu vou contar de 2 em 2. Então olha só, os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24. E aqui eu vou continuar a contar. Isso aqui é infinito. Aí eu vou pegar o 13 e vou contar de 3 em 3. 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24. E aqui também é infinito. Tá? Eu pego e começo a contar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. É infinito. Mas o que eu quero que vocês observem é que quando eu peguei os múltiplos de 2, de 3 e de 4, em algum momento eu tive múltiplos iguais. Olha só, a gente chama de múltiplos comuns. Eles são parecidos, eles são iguais. 12, 12, 12. Lá na frente vai acontecer novamente. Eu tenho 24, 24, 24. E com certeza, mais lá na frente, esses múltiplos acontecem novamente sendo iguais. Então isso é infinito, porque eu posso contar infinitamente. Então me interessa aqui pegar os múltiplos que são iguais, mas o menor múltiplo dele, o que acontece primeiro. O que aconteceu foi 12. E isso aqui eu chamo de MMC, mínimo múltiplo comum. Veja que eu estou fazendo com que vocês enxerguem o MMC. Eu não estou usando uma técnica para calcular o MMC, tá? Porque eu quero que vocês entendam. Já que eu descobri o MMC, eu posso fazer o seguinte. Olha que coisa interessante. Eu contei de 2 até chegar a 12. Mas para chegar em 12, tem um múltiplo aqui, tem um multiplicador. Se eu pegar 12 e dividir por 2, eu descubro que esse multiplicador é 6, porque 2 vezes 6, 12. Existe um multiplicador que eu chego daqui onde eu estou, do 3, e chego no 12. Qual seria esse multiplicador? Seria 4, porque 12 dividido por 3 dá 4. Então, 3 vezes 4, 12. E aqui a mesma coisa, 12 dividido por 4 dá 3. 4 vezes 3, 12. Então, quando eu tenho múltiplos de um número, eu quero chegar num determinado número, eu procuro o seu multiplicador para que eu não precise contar até chegar naquele número. Então, olha que interessante. Esse MMC que eu achei, que são múltiplos comuns, eu coloco no denominador. Agora, todos os meus denominadores são iguais. É como se eu tivesse chegado nessas barras de chocolate e tivesse dividido cada uma delas em 12 partes. Agora eu tenho partes iguais. Tendo partes iguais, eu posso efetuar a soma. Só que agora é o seguinte, eu não sei ainda qual é o número que vai ficar aqui no lugar do x. Eu não sei o número que vai ficar no lugar do x, do y e do z. O que eu sei é que eu já descobri que eu posso transformar todos os denominadores em 12 partes iguais, cada uma dessas frações. Mas quando eu substituir essa fração 1 meio por essa fração x sobre 12, o resultado dela não pode mudar, tem que dar 0,5. Aqui é a mesma coisa, 1 terço tem que dar 0,33. Então isso aqui, quando eu substituir algum número aqui em cima por 12, quando eu dividir tem que dar 0,33. Vocês estão entendendo? Eu estou alterando a fração, mudando a fração, mas os valores têm que continuar sendo o mesmo, certo? Mas eu quero descobrir quem é esse x, esse y, esse z. Vejam só, nós já vimos aqui embaixo, eu atentei para vocês o seguinte, olha, para chegar no 12 eu multipliquei por 6, 2 vezes 6, 12. Por que eu fiz isso? Porque o fator multiplicador é 6. É só pegar o 12 e dividir por 2 que a gente descobre. De igual modo, se eu quiser transformar essa fração aqui, esse denominador em 12, eu multiplico por 4, porque 3 vezes 4 é 12. E esse 4 é o fator de multiplicação. Basta eu pegar 12 e dividir por 3. E aí eu tenho 3 vezes 4, 12. Aqui é a mesma coisa. Para chegar nesse 12 aqui, eu peguei esse 4 e multipliquei por 3, porque 4 vezes 3, 12. Ou seja, 3 é o fator de multiplicação, porque 12 dividido por 4 dá 13. Então eu descubro o fator de multiplicação. Tá certo? Mas olha só que interessante. Numa fração, o que eu faço no denominador, aqui embaixo, eu tenho que fazer no numerador para ela continuar sendo verdadeiro. Aí é que está a grande sacada. Então olha só, lá em cima eu vou pegar o número 1 e vou multiplicar por 6, porque eu multipliquei 2 por 6. Então 1 vezes 6
dá 6 aqui. E vou pegar esse 1 daqui e multiplicar por 4, porque eu multipliquei o denominador por 4. Então eu vou multiplicar lá em cima por 4. 1 vezes 4, aí eu acho o valor de y. E de igual modo eu vou multiplicar 2 por 3, porque eu multipliquei aqui embaixo por 3. Então veja, o que você faz em cima tem que fazer embaixo. O que faz no numerador, faz no denominador. Então fazendo isso aqui, eu descubro que eu tenho as frações 6 sobre 12, tá? Porque 1 vezes 6 é 6. Esse 2 aqui vezes 3 é 6. E esse 1 aqui vezes 4 é 4. Então eu tenho novas frações com denominadores iguais agora. Só que essas frações, se você calcular aí, 6 dividido por 12 vai dar 0,5. 4 dividido por 12 vai dar 0,333, é um dízimo. E 6 dividido por 12 dá 0,5. Então percebam que os valores das frações não alteraram. Então eu estou trabalhando agora com frações diferentes, tá? Mas os valores são sempre iguais. Isso que é importante. Então agora eu tenho denominadores diferentes. Olha o que eu fiz. Eu peguei a minha barra de chocolate e dividi cada uma delas em 12 partes. E de cada uma delas eu peguei uma fração. Da primeira eu peguei 6 partes de 12 que eu dividi. Dessa do meio eu peguei 4 partes. E da terceira barra eu peguei 6 partes de 12. Então, olha só. A representação aqui são as mesmas frações. Se você olhar esse desenho aqui para esse, é o mesmo. É a mesma divisão, só que agora em partes menores. Então aqui eu tenho 6 sobre 12, aqui eu tenho 4, na verdade é 4 de 12, eu coloquei 4 aqui, eu digitei errado, é 4 partes de 12, e aqui eu tomei 6 partes de 12. Então tá aqui as minhas frações representadas. E se nós olharmos, nós só fizemos reescrever as frações, porque elas são iguais. Ó, se eu puxar essa vertical aqui rosa, tá vendo essa linha rosa aqui? Vocês observam que a fração de cima é a mesma, só está escrita de forma diferente. Aqui eu tomei 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Essas 6 partes de 12 partes que eu dividi é a mesma parte que está aqui em cima, que é uma parte de 2 que eu dividi. E você olhando a fração de baixo aqui também é a mesma coisa, o mesmo tamanho. Então são frações iguais, equivalentes. Aqui, olha só essa linha rosa aqui. Essa parte aqui azul, ela é a mesma que essa parte aqui, ó. Então, eu tenho 1/3, é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4 sobre 12. Então é isso que a gente faz quando extrai o MMC. E é muito comum você aprender a fazer esse cálculo aqui sem entender exatamente o que está fazendo. Por isso que é muito comum nas escolas, o professor às vezes dizer o seguinte: você pega o MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Mas você não sabe exatamente o que você está fazendo. Você divide o MMC pelo denominador, que você quer achar o fator de multiplicação. Que você, achando o fator de multiplicação, o número que você multiplicou para chegar a 12 aqui, você multiplica em cima também. É isso que ele está te dizendo, tá bom? Vamos ver algumas propriedades da radiciação. Primeira propriedade, olha só, gente. Raiz quinta de 32. Olha que legal. Raiz quinta de 32 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes dá 32, certo? Então tá aqui, 32. Eu posso dizer que a raiz quinta de 32 é a mesma coisa que a raiz quinta de 2 elevado a 5. Por quê? 32 não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes é essa potência aqui. Então é 2 elevado a 5 que corresponde ao número 32. Então aqui dentro eu posso escrever 2 à quinta. Raiz quinta de 2 à quinta. Olha outro exemplo, raiz quarta de 81. A raiz quarta de 81 é 3. Porque se eu pegar 3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai me dar 81. Então eu posso escrever, vocês já sacaram, né? Eu posso escrever esse 3 aqui, 3, base 3, expoente 4, porque eu repito 4 vezes. Então a raiz de quarta de 81 pode ser escrita assim, raiz quarta de 3 a 4, que me dá 3. E observando que vocês são bons observadores, prestem atenção. Observando essa radiciação aqui e essa radiciação aqui, eu observo o seguinte, que a raiz quinta de 2 à quinta é 2. A raiz quarta de 3 à quarta é 3. Olha só, eu posso escrever isso. Que quando eu tenho a raiz, tá?
de um número a qualquer elevado a expoente n, e quando esse expoente é o mesmo número correspondente ao índice, eu posso cortar. Eu posso cortar e dizer que a raiz desse número é o próprio a. Foi o que nós vimos aqui. A raiz quarta de 81, escrevendo 81 da forma de potência, eu tenho que a raiz quarta de 3 elevado a 4. Eu corto, qual é a minha raiz? 3. Muito legal, né? Então a raiz quinta de 2 a quinta, cortando aqui, índice com expoente, eu tenho 2. E aí, permite eu escrever o seguinte: dado um número a real, pertencente aos reais, os reais não negativos, esse sinal significa não negativo, eu tenho que a elevado a n, e a raiz enésima desse a elevado a n é o próprio a, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. A raiz quadrada é de 7 ao quadrado. Ora, aqui é 2. A raiz quadrada a gente não coloca. É 2. Eu vou cortar esse 2 com esse 2, eu tenho 7. Fácil demais. Raiz cúbica de 10 ao cubo é 10. Corta aqui, esse com esse, dá 10. Raiz quinta de x ao cubo a quinta. Então, olha só. Isso tudo aqui está elevado ao expoente 5. Então eu corto esse 5 com esse 5 e digo x ao cubo é o resultado dessa expressão, com x ao cubo pertencente aos números dos reais positivos. Raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Quando a gente olha a definição, ele diz que tem que ser números reais não negativos, mas eu posso aplicar esse conceito aos números, sim, às bases que tem menos aqui. Vamos ver uma segunda propriedade aqui. 10 elevado a 8 dentro do radical, tá? Meu radicando é 10 elevado a 8, então a raiz oitava de 10 elevado a 8. E raiz quadrada de 10 ao quadrado. Só que se eu analisar essas duas expressões, eu tenho que a raiz oitava de 10 elevado a 8 é 10, porque a gente usa a propriedade anterior. Corto aqui e corto aqui, me dá 10. Aqui é a mesma coisa, corta aqui e corta aqui, tá? E aí eu posso afirmar que a oitava raiz de 10 elevado a 8 é igual a 10 elevado a 2. Então olha que legal, essa raiz aqui é igual a essa. Isso a gente já pode comprovar. Então eu posso entender que foi feito o seguinte aqui. Para chegar nessa aqui, eu encontrei um número que eu posso dividir tanto o índice quanto o expoente da base que está dentro da raiz. Descobri que eu posso pegar 8 e dividir por 4. E posso pegar esse 8 aqui e dividir por 4. Então 8 dividido por 4 dá 2 aqui no índice do radicando. E 8 dividido por 4 dá 2 aqui em cima e fica 10 elevado a 2. Então, olha só, é como se eu tivesse simplificado a radiciação anterior. Era raiz oitava de 10 elevado a 8 é igual a 10 ao quadrado, porque eu simplifiquei. Simplifiquei achando um número p qualquer que eu divido tanto o índice quanto o expoente. Então eu posso afirmar isso aqui agora. Eu tendo uma raiz enésima qualquer, se eu tiver um divisor comum do índice n e do expoente n, eu posso fazer essa divisão e simplificar minha raiz. Então olha só, isso me permite escrever que a raiz enésima de a elevado a n pode ser escrita a raiz enésima, ou seja, a raiz de n dividido por p por a, m dividido por p, com p diferente de zero, porque senão, se p for zero, não posso dividir. Tá? Não dá para dividir n por zero nem m por zero, por isso. E p divisor comum. P é um divisor comum, tanto de m como de n, tanto do índice como do expoente da base. Então vamos lá, eu poderia escrever essa raiz da seguinte forma: raiz sexta de 7 elevado a 6. Eu posso dividir aqui por 3, ambos por 3 ou por 2, são divisores comuns. Eu dividi por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então vai dar raiz quadrada de 7 ao quadrado. Aqui eu tenho 18 e tenho 3 elevado a 6. Eu poderia dividir ambos por 6, foi isso que eu fiz, vamos ver. Então 18 dividido por 6 vai dar 2 e 6 dividido por 6 vai dar 1. Então eu tenho a raiz cúbica de 3. Então se você calcular isso aqui, vai dar um número. Se você calcular isso aqui, vai dar o mesmo número.